Oi, meus amigos, queridos inscritos, boa noite. Hoje continua sendo sexta-feira, dia 10 de abril de 2026, e eu volto para ler a comunidade mais artigos interessantíssimos a respeito do Global Currency Reset. Agradeço a presença, a visita de todos e peço encarecidamente que, se você ainda não for inscrito no meu canal, por favor se inscreva, deixe o seu like todo, se possível, deixe o seu comentário, ative o sininho para todas as notificações e, se puderem hypar os meus vídeos, eu vou ficar muito agradecido também, tá certo, pessoal? Eu me esforço para trazer esses artigos, estou lendo diversos sites de pesquisa, lendo as transcrições que são feitas através dos canais americanos que falam sobre o reset global, né? E estou fazendo um confronto dessas informações diariamente, trazendo a essa comunidade. Obter a força de vocês desse lado da telinha é fundamental para isso. Bom, eu vejo que esse cenário está cada vez mais diversificado. São informações que partem aqui, algumas atualizações que as pessoas deveriam seguir em diversos meios de pesquisa, né? E se quiserem utilizar o meu canal para isso, eu vou me sentir honrado. O que acontece é o seguinte, pessoal. Atualização importante. O que vocês precisam saber? Para complementar um comentário feito sobre os bancos. Porque os bancos definitivamente não estão expandindo sua base de clientes. Para reforçar um comentário na publicação original, estão reforçando a capacidade para a nova geração de detentores de elevado patrimônio líquido, anteriormente invisíveis, cujas posições cambiais suprimidas se tornam negociáveis no momento em que as janelas de câmbio se abrem para ativos há muito congelados ou com classificação de risco controlada, que naturalmente seriam o dinário iraquiano e outras moedas. O que temos discutido? Só fazendo um adendo, pessoal, o dinário iraquiano e outras moedas, né, não são somente os ativos em destaque, os ativos em questão, que realmente abrem a porta para uma transferência de riqueza, né? Eles são, nesse momento, os itens, né, vamos dizer, né, os títulos, as moedas, pode-se dizer, que estão mais visíveis para essa reestruturação. E tudo isso impacta o mundo todo. O que temos falado? As regras de capital revisadas de Basileia III exigem reservas de maior qualidade e sensíveis ao risco. Os bancos não podem esperar pela entrada desse fluxo. Estão triplicando o número de mesas dedicadas à gestão de patrimônio, acelerando as contratações em private banking e compliance e abrindo novas agências em ritmo acelerado, justamente porque a liquidação auditável e em conformidade de conversões em larga escala deve ser perfeita desde o primeiro dia. Isso não é especulação, mas sim alocação de capital em resposta direta aos mecanismos de transparência que estão sendo ativados. Integração de Rails com Ripple e RLUSD. Bom, simplificando, né, pessoal? Rails é uma tecnologia de programação específica que também serve para a área financeira. Ripple é a empresa que desenvolve o XRP Stellar XLM. E RLUSD é a sigla para Ripple Ledger United States Dollar. Seria a versão
digital do dólar dos Estados Unidos. As camadas de liquidação em blockchain via instituições licenciadas e conformidade com stablecoins estão sendo implementadas antecipadamente. Esses sistemas permitem movimentação determinística na blockchain que contorna os gargalos dos antigos correspondentes. Assim, quando a lacuna do mercado paralelo do Iraque diminuir e a taxa de câmbio for reativada, os saldos em dinares mantidos fora dos canais oficiais poderão ser convertidos sem as antigas taxas de desvios ou atrasos. A sessão parlamentar de 11 de abril para eleger um presidente serve como pontapé inicial constitucional. Uma vez concluída, ela destrava a formação do governo, a aprovação do orçamento e o progresso da legislação sobre hidrocarbonetos que estão paralisados. Isso alimenta diretamente o mandato de julho de 2026 para uma sociedade sem dinheiro físico, eliminando completamente o dinheiro em espécie nas instituições estatais e forçando a implementação de sistemas eletrônicos rastreáveis. Os detentores de dinar com ativos físicos ou sob custódia autenticados obtêm o caminho mais seguro para a liquidez assim que esses sistemas entrarem em operação. Nada é estático no sistema bancário. O que quero dizer é que as instituições estão preparando mesas de operações, consultores, equipes de KYC/AML, que essas siglas representam certificados de apresentação e de sua apresentação e do conhecimento do sistema bancário de quem é você. E soluções de custódia especificamente para essa onda. Quando o evento chegar, as transações presenciais ou por custódia darão preferência a quem já estiver verificado e com a documentação em dia. Adiar significa competir na multidão. É por isso que continuo dizendo para vocês se esforçarem e marcarem reuniões com a gerência do banco, não com os caixas. Entrem em contato o mais rápido possível. Veja como o tempo passa rápido. Novos clientes de alto patrimônio líquido, com moedas desvalorizadas, exigem diligência reforçada devido às regras mais rígidas. Os bancos estão construindo a infraestrutura necessária para que as conversões sejam processadas sem congelar contas ou acionar alertas. Os detentores que autenticarem as notas, mantiverem procedência ilibada e compreenderem os diferentes níveis da exigência de relatórios, terão um processamento mais rápido. O erro que as pessoas estão cometendo é presumir que os bancos não estão priorizando seus clientes que possuem dinares iraquianos. Isso é um grande erro. Pare de pensar assim. Eles sabem que você está lá. Mais um ponto a observar. O antigo modelo de extração dependia de taxas suprimidas e fluxos opacos para alimentar canais obscuros. A expansão atual dos bancos é a cicatriz visível da quebra desse modelo. Os detentores de dinar não estão apostando em uma reviravolta milagrosa. Eles estão à beira de um desbloqueio mecânico, onde o dinar rastreável se torna conversível, sob a nova arquitetura auditável. Preparem a documentação, verifiquem suas participações
e alinhem-se com as instituições que já estão se preparando para o volume. A onda favorece os preparados, não os esperançosos, por maioria das vezes, né? Também a todas, né? O reset inteligente. Qual é o sinal número 1 para iniciar o RV? Nos últimos dias, todos os assuntos se movimentaram simultaneamente. Blockchain, ouro e petróleo. E nenhuma redação conseguiu conectar esses dois pontos. O Iraque transferiu 43 bilhões de dinares para Bagdá. A taxa paralela diminuiu de 1.555 para 1.530. A equipe alfandegária, no Kurdistão, foi oficialmente formada. 250 mil barris por dia fluíram para o norte através de Ceyhan. Tudo isso nas mesmas 48 horas em que 254 pessoas morreram no Líbano e o Irã fechou novamente o Estreito de Hormuz. E o momento mais aguardado que estamos acompanhando. O parlamento iraquiano vota na eleição do presidente nesse sábado. Isso significa a contagem regressiva constitucional para o orçamento, a lei dos hidrocarbonetos e a nova taxa do dinar. Gente, mais e mais insiders, né? Tá todo mundo recebendo essa informação com cautela, né? Mas eu sei de grupos que estão já soltando fogos, né? Porque se isso realmente acontecer, vai permitir que o dinar ele libere uma taxa que já está praticamente há mais de 20 anos aguardando uma reestruturação, uma reintegração. Eu também estou levando essa informação com cautela, né? Mas definindo essa forma constitucional no Iraque, já no sábado, né? Amanhã praticamente, na próxima semana, eu não dou, a menos que seja uma coisa muito suprimida, que as elites consigam suprimir ainda mais essa questão, mas eu vou aguardar no máximo umas 3 semanas para que eles definam a nova taxa do dinar e paguem todas essas pessoas e liberem essa situação que já se arrasta praticamente desde 1991. Se você está acompanhando isso como eu, as sanções, né, está monitorando de perto, também vimos muitas sanções do Iraque sendo retiradas. As sanções do Banco Central da Venezuela entraram em vigor ontem. O Vietnã registrou um crescimento de 7,83% do PIB no primeiro trimestre. O Iraque se tornará totalmente sem dinheiro em espécie em julho. 3 moedas, 3 continentes, mesma direção. O Iraque transferiu receitas para Bagdá. O dinar se desvalorizou. As alfândegas se unificaram. O petróleo fluiu para o norte, passando por Hormuz. O ouro ultrapassou os títulos do Tesouro do ZEU nas reservas dos bancos centrais pela primeira vez desde 1996. As sanções do Banco Central da Venezuela foram parar na mesa de negociações. O Vietnã registrou um crescimento do PIB de 7,83%. A Lei Gênios eliminou suas primeiras regras de fiscalização. O escritório controlador de moeda licenciou seu primeiro banco de criptomoedas. 5 domínios, uma janela, nenhuma manchete os conectava. Esse briefing aborda todo esse assunto.
como tudo se conecta. As negociações em curso rumo à libertação e à liberdade. A abertura do Estreito de Hormuz remove uma arma energética que sustentava redes de financiamento hostis. A lei de clareza e a conformidade com as stablecoins criam a infraestrutura doméstica para que as criptomoedas lidem com grandes conversões de forma transparente sobre as regras dos Estados Unidos da América. A integração da cibersegurança traz a nova classe de ativos para dentro do perímetro de segurança nacional. A transição de Powell e os novos títulos do Tesouro marcam a mudança visível na arquitetura financeira. O resultado é um sistema onde os fluxos se tornam mais rápidos e transparentes, mas com mecanismos governamentais de fiscalização. Os antigos modelos de extração, seja por meio de grupos bancários, canais de inteligência ou controle de gargalos, enfrentam uma pressão estrutural. Moedas suprimidas ganham novas vias de circulação assim que os entraves forem resolvidos, mas apenas sob a nova estrutura de conformidade. Chega de congelamento fácil por motivos políticos ou desvio de fundos para a clandestinidade. Essa é a transição mecânica. A estabilização energética encontra a modernização financeira e a integração institucional. A influência da velha guarda se erode porque os mecanismos que ela controlava estão sendo reestruturados com válvulas visíveis. Os detentores de dinares similares enxergam essa oportunidade porque a mesma sequência que desbloqueia o comércio em Hormuz também constrói as pontes para a normalização cambial. Não se trata de uma libertação instantânea de todo o controle, mas sim de uma transferência de controle para a atual estrutura do ZEWA, enquanto as redes anteriores são enfraquecidas. As peças se encaixam, porque a reinicialização exige que tanto os corredores físicos quanto as camadas de assentamento digital sejam ativados simultaneamente. Estamos na fase de compressão, onde a antiga resistência encontra a nova infraestrutura. O FMI anuncia o reequilíbrio monetário concreto no mundo real. O cenário financeiro global está mudando sobre os nossos pés. E se você não estiver prestando atenção, o chão pode se mover mais rápido do que você imagina. Durante décadas, a ordem econômica do pós-Segunda Guerra Mundial, ancorada no dólar americano e no sistema financeiro estabelecido, liderado pelo Ocidente, foi a base do comércio global. Mas hoje, o Fundo Monetário Internacional e outros atores globais influentes estão sinalizando uma reconfiguração fundamental. Não estamos apenas diante de um pequeno ajuste de mercado. Estamos testemunhando o potencial declínio de uma era. O domínio do dólar americano tem sido sustentado por muito tempo pelo sistema do petrodólar, onde o petróleo e outras commodities globais são negociados quase exclusivamente em dólares. No entanto, essa base está ruindo. Com o aumento das tensões geopolíticas, as nações buscam autonomia. Vimos a Índia contornar as sanções americanas para comprar petróleo russo sem usar o dólar como moeda, e países como o Irã exigindo taxas de trânsito em yuan chinês. Esses não são incidentes isolados, são sintomáticos de um esforço coordenado dos países BRICS para se afastarem da infraestrutura financeira ocidental. Em seu lugar, está surgindo um novo sistema monetário multipolar, construído com base nas moedas digitais dos bancos centrais.
Embora CBDCs sejam vendidas sob o pretexto de eficiência e modernização, elas acarretam implicações significativas para a liberdade individual. Ao contrário do dinheiro em espécie tradicional, ou mesmo dos sistemas bancários digitais convencionais, essas moedas são programáveis. Teoricamente, os governos poderão ditar como você gasta o seu dinheiro, restringir geograficamente onde ele pode ser usado, ou até mesmo definir datas de vencimento para suas economias. Esse nível de vigilância e controle estatal representa uma mudança radical na relação entre o indivíduo e o Estado. Enquanto a elite global pressiona por sistemas digitais centralizados e programáveis, uma enorme batalha ideológica está se formando. De um lado temos as CBDCs, moedas digitais do Banco Central, apoiados pelo Estado, projetados para supervisão total, e do outro temos os ativos digitais descentralizados, como o XRP. Os Estados Unidos da América estão se posicionando como um caso atípico e interessante nesse cenário, demonstrando resistência a uma CBDC para o varejo, enquanto simultaneamente exploram o potencial de uma reserva estratégica de XRP. Mesmo com a volatilidade do mercado em obstáculos institucionais, o argumento estrutural de longo prazo a favor dos ativos descentralizados nunca foi tão relevante. À medida que os governos consolidam o controle sobre os pagamentos digitais, a importância de uma reserva de valor neutra e resistente à censura torna-se não apenas uma escolha financeira, mas uma necessidade defensiva. A redefinição está em curso. Estaremos caminhando para um futuro de limites e gastos impostos pelo governo? Não. A tecnologia descentralizada abrirá o caminho para a liberdade financeira. É interessante, né? Essa visão de pensamento, pessoal, mostra como o mercado digital tem uma grande batalha, né? A moeda fiat e a moeda lastreada em ouro, o sistema fiduciário e o sistema quântico. Né? Eu acredito que esse reset está chegando. O lastro em ouro, o sistema quântico financeiro, a ISO 20022, moedas como XRP, são a base do futuro do sistema, e o sistema vai se reformular a partir destes grandes sistemas construídos para lidar com a área financeira e econômica do mundo. Vai sobreviver após o colapso com estes grandes sistemas. Eu tenho um artigo aqui que é interessante, porque a Ripple, né, a desenvolvedora do XRP, recentemente colocou o Brasil entre prioridades globais e se prepara para obter licença no país. A diretora de políticas públicas para a América Latina da Ripple explica como a empresa está se preparando para o novo marco regulatório que entra em vigor este ano no Brasil. A Ripple, uma das maiores empresas de infraestrutura blockchain do mundo, confirmou que o Brasil subiu para o topo de sua lista de prioridades globais. O movimento não é apenas comercial, mas regulatório. A companhia iniciou o processo para obter uma licença formal de operação junto ao Banco Central. O objetivo é garantir que a Ripple atue em total conformidade com o novo marco legal de ativos virtuais, consolidando o país como principal hub da empresa na América Latina. Para Maria Isabel Lundi, diretora de políticas públicas para a América Latina da Ripple, a decisão de buscar a licença reflete a maturidade do ecossistema local.
o Brasil se tornou referência no nosso setor, tendo uma regulação que faça sentido e uma infraestrutura que seja melhor e mais rápida do que muitos outros países mais desenvolvidos, afirmou em entrevista ao portal do Bitcoin. Segundo a executiva, o volume de transações no país e a agilidade do regulador tornam o mercado brasileiro indispensável para qualquer player global do setor financeiro. Embora o mercado observe o prazo de outubro de 2026 para a adequação total das empresas de criptoativos, a Ripple já mantém diálogos constantes com o Banco Central. Não aplicamos formalmente o pedido para licença ainda, até porque tem uma orientação do Banco Central de cumprir o maior número de regras possível antes de aplicar, mas já sinalizamos e tivemos conversas para garantir que, uma vez que a gente aplique, estejamos muito alinhados, explicou. O peso da regulação. Apesar de elogiar a agilidade do Banco Central, Maria Isabel aponta que algumas regras ficaram rígidas demais, uma percepção que é compartilhada de forma ampla pelas empresas do setor cripto. Isso deve ser, com certeza, a política do país, né? Um dos principais gargalos identificados é a forma como a segregação patrimonial está sendo tratada em operações de câmbio. A executiva argumenta que o Banco Central está tratando as contas de transição de pagamentos internacionais como se fossem contas de pagamento de varejo, o que gera uma carga operacional desnecessária. A norma ali ficou um pouco, talvez, robusta e rígida demais. Quando você faz um pagamento transfronteiriço, a filosofia dessa conta não é uma conta de pagamentos necessariamente, é uma conta de transição, onde o dinheiro é muito mais uma garantia da transação do que efetivamente uma conta de pagamento. É um feedback que o mercado tem dado e que o Banco Central pode olhar com mais carinho, né? Ponderou a diretora. Outra lacuna apontada é o foco excessivo do regulador no varejo, deixando o setor business to business em uma zona cinzenta. Para ela, as regras de relatórios e conformidades deveriam ser mais adequadas ao modelo de negócios de empresas que fornecem infraestrutura para outras instituições financeiras. É isso que ocasionou a estagnação do Drex, né, pessoal? Faltou um pouco da análise de como funciona o mercado business to business. Vemos uma série de regras para o consumidor final, mas quando você olha para uma empresa como a Ripple, fica até em dúvida como vai cumprir essas regras, já que os clientes também são licenciados. Isso gera relatórios em duplicidade. Um ponto de atenção que já tem data para entrar em vigor é a Resolução 521, que trata do envio de relatórios de transações de câmbio envolvendo stablecoins. Essa parte de relatórios vai ser a primeira que vai entrar em vigor. Maio começa a valer e em junho são enviados os primeiros relatórios. É uma parte bem sensível e o Banco Central quer esses dados justamente para entender como está o mercado antes de revisar as regras. Há também um debate do IOF. E, apesar desses desafios regulatórios, a operação da Ripple no Brasil segue em expansão, com casos de usos práticos que buscam tornar a blockchain invisível para o cliente final. Bom, pessoal, vemos novamente, né, que essa conexão do XRP já está atingindo
globalmente os bancos, a condição de negociação, a interoperabilidade, a capacidade do sistema do XRP lidar com as transações, né? Resta adequar algumas políticas no mundo todo, assim como no Brasil, mas já estamos sendo forçados a utilizar essa tecnologia por ser mais segura, né? E pessoal, essa é a atualização que eu queria trazer no restante dessa nossa sexta-feira. Isso calha muito com o que nós estamos discutindo diariamente, a sistematização, a tokenização, os processos digitais, financeiros, econômicos. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, por favor, se ainda não for inscrito, se inscreve no meu canal, vai ser uma honra ter a sua companhia. Deixa o seu like, hype os meus vídeos, deixa o seu comentário e ativa o sininho para todas as notificações. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença e unidos numa grande voz ao infinito e além. E sempre além, meus amigos. Eu volto amanhã com novidades. Quem quiser voltar já sabe onde me encontrar. Desejo a todos vocês uma excelente sexta-feira e um sábado de muita paz, de muita luz, conquista, abundância, descanso, saúde, bênçãos sem fronteiras e sem medidas. Até amanhã, se Deus quiser, meus amigos. Tchau, tchau.